A gente tem que ter esses momentos de reflexão, entender que o outro é humano, que tem clientes que são mais desafiadores e, no caso, aproveitar para aprender com eles, né? A gente não vende nada pelo achismo. A gente trabalha muito baseado no que possivelmente aquela família que vai comprar o imóvel vai ficar satisfeita. Eu tive muito cliente desafiador. Não é tudo só faca na caveira, como falam. Poucos têm a consciência de que você ter o recurso financiado e não descapitalizar 100% ali para aquele investimento é mais interessante. Esse caso foi o mais sério, assim, do cliente falar, olha, a culpa foi sua. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui, conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado, está aqui comigo o Thiago Rezende, que é Head Comercial da Mais Controle, investidor do mercado da construção. E aí, Thiago, tá animado para compartilhar algumas experiências com a gente? Ei, Laila, tô animado, é um assunto que eu gosto bastante aí. E sempre que a gente conversa com qualquer pessoa, a gente aprende, pega um insight também sobre esse assunto, então tô bastante animado, sim. Show de bola! E no episódio de hoje, a nossa convidada é a Dandara, que é engenheira civil, proprietária da Amaze, e ela vai compartilhar com a gente um caso prático para a gente entender como que é a jornada de quem quer construir para vender. Quem estiver escutando esse podcast hoje, com certeza vai sair daqui com vontade de investir no mercado da construção. Dandara, seja muito bem-vinda e antes de qualquer coisa, se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece. Olá a todos, um prazer estar aqui compartilhando experiências, vivências, as dores e os amores, do que é a construção e tratando-se aí do assunto de investidor. É um assunto realmente que, além de falar de construção, a gente fala de viabilidade, a gente fala do cliente final, a gente fala de mercado, então é realmente muito abrangente. Estou muito satisfeita de estar aqui compartilhando, feliz de estar com vocês, aqui pela Mais Controle. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema. Sempre um prazer essa troca aí com você, Dandara. Conta pra gente como que surgiu a sua trajetória no mercado da construção. Eu comecei em 2022 a empreender nessa área. Eu sou formada desde 2019 e a intenção, a princípio, quando eu fui querer fazer uma construtora, foi por conta de uma abrangência maior de financeiro, tinha uma busca ali mais por essa visão do financeiro. Até que eu atendi uma primeira cliente, e a partir daquele atendimento mudou a minha forma de ver a questão do ter empreendido, do ter feito uma construtora. E aí eu pude enxergar propósito que eu ia fazer. E desde então, 2022 para frente, eu não pensei em voltar para trás, fui seguindo e tenho atendido vários clientes já, graças a Deus. Dandara, e por que construir para vender? Bom, como diz o velho ditado, quem investe em terra não erra. E assim também com o mercado de casa para venda. Existe demanda, que são perfis de pessoas que não querem passar pelo processo de construção, já querem algo pronto, algo pensado ali para a realidade dele. Então, existe demanda, existe uma valorização comparado a você investir só no terreno, O terreno, ele valoriza 8% ao ano, e uma construção, ela já valoriza 15% ao ano. Então, ela tem uma valorização superior comparado a você ter só o terreno investido. Então, vale a pena, sim, construir para vender. Ô, Dandara, tem uma dúvida pessoal minha. Acho que para você, como construtora, assim, deve ser muito diferente quando você constrói para gente que vai morar naquela casa, que idealiza, que se vê morando ali dentro, que vai muito na emoção, comparando com alguém que constrói para vender, que é muito mais racional, Ele quer entender ali o que vai ter de retorno, o que vai ter de possibilidade financeira, mas ele não vai morar ali, ele não tem tanto sentimento ali pela casa. Acho que para você, como construtora, deve ser bem diferente lidar com os dois públicos também, É diferente. A pessoa que vai construir para morar, na primeira reunião, eu já sei a dor dela, eu já sei o sonho dela, eu já sei a história dela. Então, o caminho ali, ele é mais fácil. Já sabe o que você está construindo e para quem você está construindo. Qual que é a expectativa daquela pessoa no final, quando estiver pronto. E quando a gente fala de um cliente investidor, a gente trabalha muito no cliente final. Então, quem vai comprar essa casa? Qual que é o perfil? É família? É um casal? Vai ter animais? Vai ter um pet? Tem filhos? E aí você tem que pensar, eu não posso colocar uma janela... Enfim, tem que pensar em vários degraus. Vai ter degrau ou não na casa?
né? Se vai ser um casal mais velho que vai comprar, se essa família vai querer piscina, se ela vai querer mais área de grama. Então, a gente trabalha muito baseado no que é possivelmente aquela família que vai comprar o imóvel vai ficar satisfeita. Então, é mais difícil. Ele é um processo que ele é mais difícil, ele é mais cauteloso, porque a gente está falando ali do mesmo... são 2 pesos, 2 medidas, né? A gente fala do cliente investidor, que ele é mais racional, só que a gente precisa também pensar na pessoa que vai morar, e ela vai comprar na emoção, ela não vai comprar pela razão, né? Então, é difícil a gente imaginar quem vai comprar e o porquê, comparado a quem já chega no primeiro dia falando o que quer, né? E essas escolhas, elas vão ter uma influência muito grande na venda do imóvel, na liquidez, né, da venda ali. Como que influencia essas decisões de projeto? Como você comentou, quando é uma família, ela já tem uma ideia mais ou menos pronta do que ela necessita, mas quando é um investidor, a gente precisa pensar numa terceira pessoa. Como que essas escolhas, elas influenciam nesse momento de decisão até chegar no momento da venda, para que de fato seja uma venda rentável, seja um investimento assertivo, né? Todo esse trabalho, ele começa... Primeiro, a gente entende o orçamento ali do cliente investidor, né? O que ele pode investir, qual que é o recurso total dele, ou se ele vai financiar, qual que é a gente faz uma simulação para entender ali o quanto que ele vai conseguir financiar. Então, começa nesse orçamento. Aí, entendendo esse orçamento, a gente vai buscar uma localização, né? Então, eu tenho ali 1 milhão. Então, qual que é a localização que eu vou conseguir fazer um imóvel desse valor, né? E que vai ser vendível. Aí, baseado na localização, a gente entende os loteamentos que estão disponíveis. Se tem condomínio, se é um loteamento aberto, ou se é loteamento aberto com portaria, porque também tem. Aí a gente verifica, baseado nesse estudo, nessa parte desse estudo de matemática, vamos dizer assim, o que é melhor para aquele cliente investidor. E aí, depois que está escolhido isso, é muito importante ter uma arquitetura local, que ela entende, que ela já atende esse perfil de cliente, que ela vai conseguir fazer um projeto que vai ser assertivo. O que é legal, o que nós fazemos também muito é sempre, por exemplo, se é um condomínio, a gente dá uma olhada nas casas que já existem, o que eles estão entregando e o que a gente vai trazer de diferencial para ficar, né, uma concorrência melhor, né? Então, é isso, essa junção, né, da verba com localização, com o perfil do cliente que a gente quer, uma arquitetura local que entende ali aquela cidade, aquele entorno, que já atendeu muitos clientes desse perfil, porque ela entende melhor, ela sabe melhor o que aquele cliente está procurando. Depende muito do... Tem até um detalhe, aí é pessoal, né, abrindo um pouquinho aqui, não é o tema da conversa específica esse, mas a Dandara está fazendo, né, uma casa que eu estou investindo para vender, e um ponto crucial do início da conversa, muito interessante, porque eu não sou da cidade, né, onde ela está construindo, onde ela mora. Ela trouxe um corretor da região para a gente conversar e entender o que as famílias que compram uma casa no condomínio, por exemplo, que a gente está fazendo, busca. E aí uma das dicas, por exemplo, evita casa com 2 pavimentos. O pessoal, às vezes, não vai querer subir escada, os quartos em cima, o pessoal, às vezes, aposenta em outra cidade, vem para cá, que é uma cidade mais tranquila, ou tem filhos, então são dicas super válidas e facilitam na hora da venda, né? Então, a gente brinca aqui no investimento aqui, a gente precisa vender antes mesmo de construir, né? E esses são pontos muito importantes. E teve uma coisa que você falou, Dandara, que eu acho que é interessante a gente refletir, porque eu vejo que, às vezes, muitas pessoas, elas vão comprar um terreno, às vezes, por impulso, né? Vou construir para vender. Tem um terreno em algum lugar. E aí, às vezes, não pensa, né, nesses pontos que você falou, mas será que aqui é um lugar que está vendendo muito? Como que será que vai ser o tipo de construção que vai ter nesse lugar? Às vezes a gente tem novos condomínios que a gente ainda não sabe qual vai ser o estilo de construção que vai ter ali, né? Então, você já chegar de cara lançando algo que talvez depois, na hora que o pessoal começar a subir casa em volta, vai ser totalmente diferente do que você imagina, pode prejudicar aí a venda do imóvel. E um outro ponto, você falou, primeiro a gente vê quanto a pessoa quer investir, para depois a gente decidir qual vai ser a localização, qual vai ser o tipo de projeto, e às vezes a gente vê isso acontecendo também ao contrário, né? As pessoas, sem saber quanto que vai liberar de investimento, sem saber quanto que vai ter ali para investir,
faz todo ali o passo inicial, quero construir aqui, quero construir de tal jeito, e às vezes não vai ser viável financeiramente ali para ela naquele momento, dependendo da situação. Então é importante pensar nesse caminho racional que você deu, que para mim faz total sentido, né? O quanto eu tenho disponível, com o que eu tenho disponível, onde eu posso investir que vai ser mais rentável para mim. E aí, pensando assim, quero investir, quero agora trabalhar aí no mercado da construção civil, ser uma investidora do mercado da construção civil. Qual que é o primeiro passo? Laila, você precisa fazer isso de cara para você começar. Estudo de viabilidade. Que é justamente essa parte da razão, né? Então, a gente, por exemplo, aqui a gente estuda o mercado, a gente estuda cidades ali no entorno, né, da nossa região, entende aonde está melhor, então qual cidade está vendendo mais o quê? A gente gosta de analisar esse mercado, porque cada cidade é uma cidade. A minha aqui mesmo, né, abrindo um parênteses aí, é uma cidade mais veraneio, que a maioria dos clientes aqui, eles buscam como uma segunda moradia, uma moradia de lazer, onde recebem toda a família, primos e sobrinhos e mãe e pai. Então, a gente tem que pensar nesse perfil, né, de cliente, é o que mais acontece na nossa região. Já a cidade aqui ao lado, é uma cidade maior, já tem uma população aí de mais de 100 mil habitantes, já é uma outra demanda, é mais urbano, é mais a parte urbana, né, focado mais em loteamentos urbanos, no centro da cidade. Então, é uma outra demanda. A gente tem também o condomínio, né, que em ambas as cidades é muito forte, mas aí são públicos diferentes, né? Então, primeiro a gente estuda a viabilidade. Qual cidade está melhor e que a gente pode investir, que vai ter risco sempre tem, mas que vai ter um risco menor, que eu consigo investir com o meu recurso e que eu tenho um risco menor comparado a alguma outra coisa, né? Então, o primeiro passo é a estudabilidade. Depois a gente estuda os cenários e aí a gente entende qual que vai ser o lucro. Então, de fato, isso que eu quero fazer nessa localização vai me dar lucro? Não vai, né? Qual que é essa trabalhabilidade ali que eu vou ter com dinheiro? E aí, na sequência, a gente começa a procurar lote, começa a buscar referências de corretor, da região, para ir mais a fundo ainda, tentando entender a região, e aí a arquitetura, e aí começa o processo. Mas tudo começa no estudo de viabilidade, que é esse lado da razão. O cliente investidor, ele vai olhar esse lado da razão, ele não vai olhar o emocional da coisa, da cidade, porque essa cidade é muito próxima por exemplo, a gente tem um parque aquático muito famoso aqui, que tem praia, água artificial aqui no interior. Então, tem clientes que vêm aqui porque eles querem estar próximo desse local, né? Ainda mais no interior de São Paulo, que é distante de praia, né? Então, enfim, são olhares diferentes. A gente começa com o estudo de viabilidade. Ô, Dandara, e deixa eu te perguntar, você com os clientes investidores em geral, tem uma conversa da parte de vocês em relação a ROI, por exemplo? Porque é um fato muito importante, né? Quando a gente vai investir para vender, vamos supor que a gente gaste 600 mil entre terreno e construção e documentação, etc., e a gente venda por 800, né? E se a gente for ver numa média ali, 150 mil líquido. Depois acho que você pode até pontuar o que tem ali de gastos depois que você vende, etc. e tal. Mas se a gente fala que a gente investiu 600 e tirou 150 líquido no final, a gente vai ter um ROI, né? Um retorno sobre os 600 mil que a gente investiu, né? E se a gente usa o dinheiro do banco ou faz alguma outra coisa e diminui a nossa exposição de caixa, né? Por exemplo, 100, 150 mil que a gente coloca do próprio bolso, aí a gente começa a ver os 150 mil de retorno líquido em cima de 150 mil que a gente colocou. E o ROI, que é o retorno sobre investimento, aumenta bastante. Na sua experiência, você vê mais cliente investidor com essa conscientização, já chegando para você conversando com essa consciência de ROI ou não? Simplesmente, cara, eu tenho dinheiro aqui, eu quero fazer, quero vender porque falam que é legal. Pois é. Poucos têm a consciência de que você ter o recurso financiado e não descapitalizar 100% ali para aquele investimento é mais interessante. Não entende que essa questão de vou tirar menos do bolso, eu vou ter um maior retorno, comparado a eu tirar o valor integral, né? Ainda não tem essa pelo menos as pessoas que eu atendi, nem todos têm esse diferencial de entender o mercado. A maioria mesmo é porque sabe que construir para vender dá dinheiro, então eles querem ir no construir para vender. Eu tenho clientes aqui, eu tenho 2 aqui que eles fazem investimento, constrói para vender com recurso próprio.
eu já apresentei o financiamento, expliquei, mas não querem nem ouvir falar. Então, são pessoas mais velhas e talvez não esteja tão antenado assim, né? O quanto que é viável utilizar um recurso financiado para você fazer um investimento. Com certeza. E aí você questionou sobre os custos, né? Pós a construção estar pronta. Então, além da gente ter os custos com documentação, né, que é obrigatório, se você tem um imóvel dentro de um condomínio, você tem custos de condomínio, água, luz, para manter aquele imóvel ali até que venda, né? E IPTU, esses custos em si, né, com a estrutura ali do imóvel. Depois a parte de documentação e custos que finais ali do banco, né, que a gente tem que pagar a parte de, eu digo, documentação tanto da prefeitura quanto documentação do cartório, que são obrigatórias para a gente finalizar o processo com o banco. Então, o processo finalizado com o banco é quando o imóvel está averbado na matrícula. Aí, antes da averbação, a gente tem o INSS, tem a BITS, tem toda a documentação aí no decorrer do processo, né? Mas fora isso, fora da parte de documentação, o que a gente tem de custo para manter aquele imóvel ali, né, funcionando até que venda, é água, luz, internet, se o cliente for colocar, condomínio, se houver, e IPTU. E é importante, durante o estudo de viabilidade, né, Dandara, ter consciência também, que lá na frente, quando estiver pronto, você vai precisar de vender. Né? E quando você vende, você tem que considerar como investidor 2 possíveis gastos. O primeiro é a corretagem, né, o valor de corretagem, se você for vender via imobiliária, via corretor, né? E o ganho de capital, né? Muita gente esquece ali do ganho de capital, ou não tem conhecimento, né? Então, fala um pouquinho para a gente como é que é a conta, né, do ganho de capital, qual que é a conta que faz, que é um gasto importante para ser levado ali na última linha da planilha ali da viabilidade, né? Esses gastos, eles já são previstos lá no estudo de viabilidade, quando a gente faz para o cliente, né? Então, a gente já sabe os custos que a gente vai ter, tanto com a parte de banco, quanto com os documentos, as documentações que são obrigatórias ali, né, de alvará, BITS, registros no geral. Depois, esses custos, a gente estuda ali cenários de venda, né? Então, um cenário que é otimista, o realista e o pessimista. Então, a gente estuda esses cenários para entender quais são os custos que a gente vai ter em cada cenário desse. Então, se eu passar de tantos meses, quanto que eu vou ter que gastar mais, né? E qual vai ser meu ROI nessa situação e assim por diante nas demais. E aí também tem nessa conta do estudo de viabilidade, a gente também considera a comissão do corretor, que é 6%, né, do valor ali do imóvel, e a gente também considera a questão do lucro, né, em cima desse lucro bruto, então, tirando os custos que teve com obra, documentação e a parte de corretagem, qual que é o lucro que fica em cima dessa venda, e a gente tira esse lucro líquido, né, então, em cima do lucro bruto tem que pagar o imposto. Então, esse cálculo também está no estudo de viabilidade. Então, tudo começa no estudo. E aí, todos esses gastos, eles são considerados, considerando também os cenários, né? Para que até o final ali dessa proposta toda, a gente tenha esses números descritos e a gente vai acompanhando eles. Bom, feito um estudo de viabilidade, a gente decidiu onde que a gente vai construir, a gente vai investir aí no mercado da construção, a gente vai fazer uma escolha do terreno. O que a gente precisa levar em consideração num momento de escolha do terreno, pensando nesse cenário de que vou construir para investir, não no cenário de que vou construir para morar? Bom, localização, muito importante. E, segundo lugar, topografia. Topografia também é algo que põe muito em risco se você compra um lote que ele tem muita declividade, né, ou aclive ou declive. O ideal é um lote mais plano possível, tratando-se de um imóvel para venda. Até porque, quando a gente fala de um terreno plano, a gente não só do custo a gente fala, né? Mas como a previsão do que vai vender mais fácil ali naquele local. E a gente fala muito, desse exemplo que eu dei desde o começo, a gente fala muito de cliente que a gente pode vender para um cliente mais idoso ou para uma família que tenha crianças, né? E aí a gente tem que pensar em um terreno que tenha fácil acesso a esses perfis de pessoas. Então, primeiro passo é entender a localização e depois a topografia. Eu já tive próximo de uma situação de escolha, né, de compra de terreno, em que a gente tinha um terreno que tinha um declive e tinha um perfil, uma parte de um perfil um pouco rochoso também numa parte do terreno. E tinha um outro terreno próximo que ele era plano, era perfeito. Você olhava assim, nossa, que terreno lindo. Só que ele tinha um solo extremamente mole
e tinha um nível d'água muito alto ali naquele local. Por ele ser mais baixo também, né, ali tinha um acúmulo de água muito grande. Nesse caso, não seria tão adequado. Bom, o que seria mais adequado no seu ponto de vista, né? Boa pergunta. Olha, normalmente, eu falo para os clientes que a gente, quando o cliente gosta de um terreno, ele quer um terreno, é sempre uma loteria, porque o terreno ele pode vir como essas características que você comentou, né? Da gente ter ali um nível de água muito superficial, e aí a profundidade que a gente fizer de estaca vai acessar aquela posição, e a gente vai ter que fazer um custo, né? Um estaqueamento mais caro, que tem um custo elevado. E eu, inclusive, já tive situações assim, de obras assim, é muito comum, né? Mas é uma loteria, a gente nunca sabe o que de fato vai ter naquele lote. Mas quando a gente fala de uma característica dessa, com certeza é pensar, se, gostei daquele lote, é isso que eu quero, mas ele tem essa questão de vou gastar mais com fundação. É entender o que vai ser construído, porque quando a gente fala de projeto estrutural, é ele que vai nos guiar, né, nesse custo todo de fundação e etc. Às vezes fazer um trabalho de um projeto arquitetônico que a gente faça uma casa com menos peso, né, naquele local ali, é possível que a fundação, quando for dimensionada, ela seja uma fundação mais acessível, mas depende do projeto arquitetônico, tá? Não são todos os casos. Já tive caso que tinha uma linha de superfície, a água estava numa linha bem próxima do que a gente fez a fundação, mas a gente conseguiu ainda assim fazer uma fundação escavada, né, que é a mais em conta, vamos dizer assim, né, do tema de estaca é a mais em conta. Mas depende, realmente é uma loteria. Difícil a gente dizer, né, depende muito do gosto do cliente, da localização, mas eu gostei desse lote, eu gostei dessa vista, vai ser nesse lote, mas tem essa questão de que vou gastar muito, não está no meu budget. Então, a gente tem que estudar o projeto arquitetônico para tentar fazer algo que não estoure esse orçamento, né? Que ele consiga realizar essa construção. Isso aí é um detalhe importante, o pessoal entender, né, Dandara e Laila, que muitas das vezes você vai fazer a viabilidade, você vai comprar o terreno ali, e você vai ter uma ideia da região, de como que é o solo na região, né? E você só vai descobrir realmente como é que é a qualidade ali do solo e tudo, depois que você comprou o terreno e você vai fazer a sondagem, né? Então, assim, já está comprado, você fez em cima de uma expectativa e coisas podem acontecer no resultado da sondagem. A única forma de você eliminar isso 100% é assumir o custo de sondagem antes de comprar um terreno que muitas vezes inviabiliza. Imagina que você vai gastar ali 5, 7 mil reais, não sei, com sondagem para poder ver se o solo é adequado para você comprar um terreno. E aí acaba que, acredito que 98% das vezes já teve algum caso, Dandara, assim, que o cliente comprou um terreno, ele tinha um budget X, e aí na hora que fez a sondagem, falou, nossa, cara, agora eu vou ter que gastar muito mais do que eu estava prevendo, do que a gente previu no estudo de viabilidade, e isso talvez inviabilizar mesmo, né, ali a execução, porque às vezes o cliente de fato não vai ter o budget para isso, né? Já aconteceu? Aconteceu. Tem uma obra em específico que ela é uma obra de uma residência, ela tem 2 andares, tá? Ela tem a parte de baixo. Na verdade, quando a gente projetou para esse cliente, era uma casa térrea. E aí depois, né, esse cliente quis fazer uma área gourmet, um outro quarto na parte de baixo, uma lavanderia, um banheiro, ou seja, ficou uma casa de uma grande estrutura. E ele foi, né, saiu na loteria o terreno dele, porque o nível de água era muito superficial. Então, ele gastou muito fundação. Eu acho que, bom, eu não sei dizer tanto em valores, mas eu sei que ele gastou bem, assim, se ele ia gastar 10, ele gastou 40. E isso, na época, eu lembro que a gente teve algumas reuniões, porque ele ficou muito insatisfeito e ainda chegou a me culpar que a culpa era minha, que o lote era dessa forma. Só que ele que escolheu o lote com o corretor, eu só fui até o lote e falei, não, legal, esse lote é bom para você fazer a sua casa térrea, né, até então. E aí ele quis fazer essa casa maior e aí trouxe vários problemas. Eles se enrolaram bastante no pagamento dessa fundação. Nossa, foi uma fundação bem cara mesmo, demorou bastante tempo. Que até enquanto furava, saía água, era um lodo, nossa, foi bem complicado. Mas talvez se ele tivesse feito um projeto arquitetônico mais simples, não com toda aquela 2 andares, toda aquela estrutura, ele possivelmente não teria gasto tudo isso que ele gastou de fundação. Mas aí foi um gosto deles, tá? Pela necessidade da família deles, eles preferiram alterar o projeto. Mas eu já tive esse caso. Esse caso foi o mais sério, assim, do cliente falar, olha, a culpa foi sua.
né? Sendo que eu não tinha nem sequer me ouvido com lote. O cliente chegou e falou, quero esse lote, vou comprar esse lote. Se eu não me engano, ele chegou até dando entrada já no lote depois que ele me contratou. E eu fui ver esse lote depois, então não tinha nada a ver com a escolha do lote, mas eu fui colocada ali no problema. Então acontece. E é importante pontuar, né, Dandara, pessoal que está escutando, às vezes está tomando coragem para investir, né, para vender. Assim, não é porque a fundação gastou mais, um pouco, claro que não pode ser tão alto igual esse caso aí, pelo que parece, mas assim, mesmo gastando mais na fundação, por uma surpresa na sondagem, ainda existem estratégias, né, que você como construtor deve adotar para recuperar esse valor que foi ali, buscando ali, né, algumas cotações a mais ali nas outras fases e tudo, reduzindo o custo. E uma outra coisa importante que joga a favor do investidor é que, vamos supor que a construção inteira, desde que você fez o estudo de viabilidade até você tirar o habite lá no final, demore 1 ano entre construção, liberação de dinheiro, etc., e você poder vender a casa. Naturalmente, tem uma possível valorização do imóvel nesse período também, né? Então, às vezes, você fez uma viabilidade considerando o valor de venda do momento, daquele momento, e aí você gastou, às vezes, 20, 30 mil a mais do que o previsto por alguns percalços, e lá na frente, daqui a 1 ano, quando você vai vender, tem essa correção também, igual você falou ali, uma média de 15% ali por ano na construção, então isso acaba salvando um pouquinho a viabilidade ali, caso aconteça alguma coisa assim, não é que está tudo perdido logo na fundação, né? Dá um frio na barriga, mas não está tudo perdido. E quando a gente faz esse estudo de viabilidade, né, a gente leva em consideração diversos pontos que você comentou ali, com os custos de corretagem, de documentação e etc. Mas como que você estima, ainda numa fase de viabilidade, qual vai ser o custo dessa obra? Porque a gente ainda não tem projeto, então a gente ainda não tem orçamento disso, né? A gente ainda está pensando se a gente vai fazer ou não. Como que a gente estima um valor de construção para que uma margem de lucro, para que a gente chegue nesse valor que a gente vai pensar, tá, é viável para mim ou não? Tá, primeiro a gente entende, depois que você entende ali a localização, né, a gente verifica o que está sendo vendido ali na região. Então, essa casa, ela tá, né, vou dar um exemplo aqui, essa casa está custando 1.100.000. Qual a metragem quadrada dela? Qual o perfil dessa casa? Qual o acabamento que o pessoal escolheu? Tem forro de gesso? Não tem? Tem luminárias? Tem bancadas? Como que essa outra pessoa ali está entregando, tá? E a gente entende a questão da metragem e a questão do acabamento. Baseado nisso, eu faço uma estimativa do que como a gente tem o know-how de obra, já tem outras obras executadas, a gente sabe quanto custa, né, aqui na nossa região construir. Então, baseado nessas informações que eu coletei no mercado, eu consigo fazer uma estimativa. De fato, é uma estimativa, porque a gente não tem nenhum projeto, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o lote. Então, ele acaba sendo uma estimativa, baseado no mercado mesmo. A gente se baseia em algo que já existe para montar, olha, essa outra pessoa construiu uma casa de 100 metros quadrados. Vamos construir essa mesma medida, ou a gente pode construir 110, 120 para ter um diferencial? O que nessa casa tem? E o que a gente pode adicionar? Até mesmo na situação do Thiago, a gente olhou o mercado e junto com o corretor, né, o corretor falou, olha, o pessoal tem trabalhado muito home office, então tem que ter um home office. E aí, no projeto do Thiago, a gente adicionou um home office. A gente viu também que, em sua maioria, essas casas de veraneio, né, que é o cenário aí do Thiago, as casas, elas não tinham uma despensa. E, normalmente, chácaras, né, como, de novo, é lazer, é segundo imóvel de lazer, a gente entende que sempre vai ter muitas pessoas. Talvez só armário não dá conta de guardar louças, de guardar, né, enfim, todas aquelas coisas, né, que a mulherada gosta de guardar, não é o suficiente. Então, no projeto dele, já foi pensado em colocar uma despensa. Então, a gente agrada o homem e agrada a mulher, né? E aí tem mais a questão ainda de ter colocado um segundo suíte. Nem todas as casas têm uma segunda suíte com closet ainda, né? Então, essas foram as questões, por exemplo, levadas em consideração no Thiago, assim como em outros projetos também, que a gente olha o mercado. E essa é a ideia, né? Que sempre a gente vai melhorando, né? E vai impulsionando o mercado a melhorar também. Eu acho bem interessante pensar nisso, né? De olhar o mercado, até mesmo quando eu estava procurando apartamento aqui para me mudar, né? Eu vi na região que eu estava procurando apartamento, muitas opções que não tinham uma área de serviço.
a máquina de lavar ficava dentro da própria cozinha e eu falava assim, tá bom, e eu penduro roupa onde? Vamos pensar na realidade, assim, da rotina do dia a dia de casa. Você precisa de um tanque para você lavar um pano, para você lavar uma roupa, alguma coisa assim, né? Coisas mínimas. Você vai fazer isso aonde? Onde você vai pendurar uma roupa? Você mora num apartamento, num prédio bonito, com uma área de lazer linda, uma varanda gourmet maravilhosa, só que aí você tem que botar um varal de roupa na varanda, porque você não tem aonde pendurar. E sua varanda gourmet acabou, né? Porque sua roupa tá lá pendurada na varanda. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Será que as pessoas, quando foram construir esse tipo de imóvel, que numa região residencial, uma região com um padrão mais elevado, elas não pensaram nesses pontos de área de serviço, de lugar para guardar coisas? Hoje a gente guarda uma bagulhada danada, né? Isso é verdade. Eu vi até um outro apartamento que tinha dentro das garagens um depósitozinho, né? Eu falei, gente, eu achei isso fantástico, porque a gente guarda muito bagulho. Aonde você guarda sua árvore de Natal o resto do ano, antes de montar? Mas isso que você falou é muito verdade. Para quem é investidor, isso representa, né, pensar dessa forma representa liquidez. Né? Exatamente. Então, assim, a facilidade e aí, de venda. assim, eu mudei para um prédio próximo, e aí esse prédio que eu tinha visto, que é aqui ao lado do meu, estava construindo ainda, estava em obra. E aí o prédio ficou pronto, já tem quase um ano, e eu passo ali na porta, eu vejo na fachada só plaquinha de vende desde o dia que o prédio lançou. E não vende. Não vende. Eu acho que não levaram em consideração essas questões que a gente falou, são né? Básicas, Quem que vai comprar nessa região? Quem que compra aqui? O que as pessoas que compram aqui procuram? Não levaram em consideração e aí tá tudo encalhado aí. Bom, voltando aí para o nosso assunto do investimento, né? Que a gente deu uma viajada aqui no projeto. Existe uma margem de lucro que a gente considera ainda no estudo de viabilidade que é ideal ou sem limites? Sem limites é bom. Então, tem. Normalmente, quando a gente fala do cliente investidor, ele quer fazer um investimento que vale a pena a dor de cabeça dele, né? As noites mal dormidas. Por quê? Se ele coloca esse dinheiro investido no banco, nesses investimentos aí que tem, né, LCI, CDB, essas coisas, quanto que esse dinheiro ali rendendo, ele não tem trabalho nenhum, né? Tá ali rendendo, ele tá vivendo a vida normal, sem estresse, né? Quando a gente fala de fazer um investimento em construção, então tem que valer a pena, tem que ter um ROI maior do que ele ficar, a porcentagem tem que ser maior do que deixar o dinheiro investido. Hoje, um LCI, o CDB, se o Thiago puder me corrigir, eu acho que está dando 12 ao ano, Thiago? Hoje, como a Selic está muito alta, né, assim, você pode considerar que 1% ao mês líquido é o que o pessoal consegue ali numa renda fixa sem dor de cabeça. Perfeito. Então, a construção tem que ter um pouco acima disso, né? Para valer a pena tirar o dinheiro ali e colocar nessa outra forma de investimento. Isso aí vai depender muito do tempo entre construção e venda, né? Por exemplo, me deu 50% de retorno sobre o capital. Ok, mas se for 50% em 25 meses, eu estou recebendo 2% ao mês, em média, né? Se a gente vende isso em 12 meses, aí a gente já aumenta esse retorno para 3,5% ao mês. E aí, quando a gente compara com 1% ao mês ali que teria numa renda fixa, começa a fazer muito sentido. Né? Então, é uma combinação entre o percentual bruto do retorno e o tempo para isso, para a gente ver diluído nos meses, sabe? E existem estratégias também, né, como a gente está comentando desde o início, né, desde a escolha do terreno até ali a escolha do projeto, para a gente vender isso antes mesmo de chegar ao fim da obra e aí tornar o investimento muito mais rentável, né? Por exemplo, para quem trabalha com financiamento, a Dandara vai poder falar com muito mais propriedade, mas assim, durante o período da obra, você vai pagando para o banco só os juros do valor que ele te liberou. E aí, quando você tira o habite, você termina a construção, você começa a pagar as parcelas. Aí que aumenta o seu, né, o gasto ali em cima daquele valor que foi financiado, por exemplo. Então, com certeza, se é um caso de investimento com financiamento, quanto mais rápido você vender, de preferência antes de terminar, né, vale muito a pena. Porque você fica 6 meses ali
casa pronta com habites para você vender, você vai pagar 6 meses de financiamento ali, né? De taxa de parcela mesmo, e aí acaba comendo boa parte da sua margem também. Eu acho que nesse ponto aí a gente também tem que levar em consideração, né, se vai acontecer algum tipo de mudança local que pode valorizar esse investimento ainda mais, né? Tem uma situação, né, pessoal que a gente também estava levando em consideração. Vendo agora ou espero determinada situação acontecer, porque se acontecer, vai ter uma valorização do imóvel muito alta, que vale a pena eu entrar no financiamento, né? Porque eu vou conseguir vender esse imóvel por um valor muito mais alto. Acho que talvez levar em consideração as movimentações do mercado, da região, para tomar a decisão mais assertiva também, né? Com certeza. Time certo, né? Da venda. Fiz a viabilidade, comprei o terreno, fiz o financiamento, vou construir. E aí? Próximo passo. Os projetos começam pelo arquitetônico. Do arquitetônico a gente faz os complementares, né? E aí começa pela sondagem, depois estrutural, elétrico e hidráulico. Depois dos projetos, já considerando que está aprovado em prefeitura, né? Uhum. Tá. Aí depois, vamos supor que não. Então tem a aprovação da prefeitura para a gente emitir o alvará e poder começar a construção. Então, estando tudo certo, financiamento, projetos, aprovação na prefeitura. Aí sim, né, depois aí tem a parte do financiamento, que o financiamento vai acontecendo junto ali, né? Então, depois que a gente faz o projeto arquitetônico e aprova na prefeitura, aí nós precisamos apresentar essa documentação junto com a documentação obrigatória da Caixa para a Caixa. A gente submete a eles para que eles façam essa análise, né, desse projeto. Se está dentro da normativa deles, né, se está batendo os cálculos ali que a gente fez, e aí eles enviam um engenheiro na localização, no lote, para ele avaliar o lote, depois ele avalia a documentação que foi enviada, e aí ele faz um laudo ali, atestando que está tudo certo. Depois desse laudo, nós ficamos na fila para assinar contrato com a Caixa. Assinou o contrato com a Caixa, aí sim inicia-se a obra. Nesse tempo que tudo está acontecendo, é o momento também da gente estruturar o orçamento. Se tem alguma alteração no orçamento para ser feita, algo que não levou em consideração antes do projeto, alguma alteração que a gente tem que fazer para poder seguir com a obra, né? Aí, basicamente, é quando acontece várias coisas nesse meio tempo, né? Enquanto está avaliando na Caixa, a gente está orçando com mão de obra, a gente está fazendo os projetos complementares, né? Está acompanhando, enfim. E aí começa a execução da obra. De fato, aí começa o ringue, né? Posso começar a construção antes do financiamento ser aprovado? Não recomendo. Não recomendo. Já tive uma cliente recentemente, inclusive, que ela começou fazendo uns muros, umas coisas, e aí o engenheiro da Caixa, quando foi lá, falou, não vou liberar, porque você começou sem autorizar nada. E aí nós tivemos que refazer a documentação, deu um baita trabalho. Então, eu recomendo para o cliente não começar nada até que o engenheiro da Caixa faça a avaliação. Aí, depois que ele fez a avaliação, pode mexer com terraplanagem, a gente pode fazer ali os serviços iniciais, né, os preliminares. Mesmo se for algum serviço que não esteja contemplado na planilha orçamentária que foi dada a entrada lá para o orçamento. Mesmo assim. Mesmo que seja um serviço que o cliente ia fazer com o recurso próprio dele. Não aconselho começar sem... No outro dia que o engenheiro for na obra, você pode fazer o que você achar melhor para dar início, para dar start, mas antes disso não é o ideal. Quanto tempo em média dura esse processo todo, desde o momento em que eu decidi que quero investir, que quero construir para vender, até o momento de iniciar a obra e depois até o momento de obra concluída e venda? Em média, um ciclo inteiro, né? Quanto tempo dura? Estudo de viabilidade, normalmente, que a gente vai conversar com o cliente de 15 a 30 dias, no máximo, para o cliente tomar a decisão, né? Entre todos os estudos, simulações, tá? E aí, depois que a gente aprova crédito, a gente entra no processo de achar o terreno. Muitas das vezes, no estudo de viabilidade, a gente já sabe qual que é o terreno que a gente vai comprar, já tem essa visão, mas até você deixar tudo certo, a questão do lote, pagar a entrada, assinar contrato de gaveta, né, entre a loteadora, ou o dono do lote e o comprador, em média de mais 20 dias. Aí depois vai a busca por arquitetura, orçamento com arquiteturas, né? No caso eu tenho uma arquitetura que eu indico, que é uma pessoa que eu confio aqui, então essa procura da arquitetura é mais rápida.
mas tem cliente que às vezes procura 2, 3 empresas. Essa questão de procurar arquitetura e estar com o projeto pronto, o ideal é que ela dure no máximo 2 meses. Então, a gente falou o quê? De quase 30 dias esse início, entre o loteador, o comprador, resolver terreno, né, estudo de habilidade, mais 2 meses de projeto, ainda mais um perfil de casa, que a gente, né, diz que é um perfil de casa médio, alto padrão. O projeto normalmente demora para essa categoria, né? É um projeto mais detalhado, é uma casa maior, ela tem mais detalhes estéticos, então ele é um projeto mais trabalhado, mesmo sendo uma casa térrea. Depois do projeto, a gente tem o prazo de aprovação na prefeitura. Em média, mais 30 dias para aprovar. E aí, a gente tem mais 25 dias para que a Caixa faça a avaliação do lote, toda a documentação enviada. Depois, assinatura de contrato. Vamos colocar aí que de 5 a 6 meses a gente fica nesse processo documental. E aí, inicia-se a obra. Cada obra ela tem um prazo diferenciado, né? Porque tem características, se vai ter piscina, se vai ter muro de arrimo, enfim, tamanho da casa em si, né? Se a gente tem espaço suficiente no terreno para executar várias coisas ao mesmo tempo ou não. Então, tem que levar em consideração tudo isso. E aí, um exemplo mesmo recente aí da obra do Thiago, são 8 meses, né? 9 meses de obra, né, Thiago? Não me engano agora. Então, a gente estuda, cada situação é uma situação. Eu falo, cada cliente é um cliente, nada se repete aqui, nada é igual. Mas, normalmente, esse processo. Eu já fiz processos mais rápidos, em torno de 3 meses, mas também era um cliente que estava com o terreno pronto, já sabia o projeto que queria, foi rápido, foi tudo muito rápido. Mas a gente tem clientes que já levaram até, assim, 6 meses fazendo projeto arquitetônico. Mas porque o cliente estava indeciso das necessidades dele, como que ele queria que o projeto atendesse essas questões. Então, um tempo sadio é de 3 a 6 meses que a gente resolve a documentação. E uma dica para quem vai investir pela primeira vez aí, é reduzir a ansiedade mesmo, porque você vê que já espera 5 a 6 meses para poder começar, e assim, os primeiros 40 dias, 45 dias de obra, o cliente investidor ele não vê muita coisa acontecendo. Não vê o dinheiro sair. A parte de perfuração de estaca, a concretagem, aí tem viga baldrame, aí vai concretar, vai fazer embasamento. Até começar a ver um tijolinho posicionado ali, você tem que reduzir a ansiedade. Tem muita coisa acontecendo e coisas importantes ali da etapa da obra, mas que não são visuais ali para quem é mais leigo, né? Tá só acompanhando, querendo ver ali, mostrar para alguém, para o familiar. Então, assim, uma dica é reduzir a ansiedade para ficar sadio ali. E assim, a etapa de fundação, eu diria que é uma das mais importantes aí da execução da obra, né? Porque qualquer coisa que você faça errado ali ou deixe de fazer, você não tem como, praticamente não tem como corrigir depois, né? Se você errar alguma coisa ali, no acabamento, numa esquadria, numa parede que subiu depois, você joga no chão, faz de novo, né? Conserta e tal. E a fundação, né? Se não impermeabilizar a fundação depois, quando sua casa começar a infiltrar, você vai fazer o quê? Nada, você vai sentar e chorar, porque não tem o que fazer. Se você não impermeabilizou, você senta e chora só, né? Então, é uma etapa que leva um tempinho aí, mas merece uma atenção especial, né? Fundação realmente é um ponto muito crítico, né? Porque depois que está tudo pronto e começar a ter alguma patologia, né? Alguma manifestação patológica, aí você fala, nossa, esperei tanto pela fundação, enfim, quis agilizar tanto a fundação, ou quis gastar menos em fundação, e aí depois aparece problemas que difíceis de resolver, né? E que o custo para a resolução é muito caro. Exatamente. E aí, Dandara, acho que pegando um gancho nisso aí, em relação à economia, né? Tipo, eu tenho que gastar menos, ou vou procurar gastar menos. Na parte de acabamento, na parte ali de investimento, tudo, é mais fácil você ter essa flexibilidade, né? A parte de subir e cobrir não tem muito escapatória. Você vai fazer a mapa de cotação ali para poder ver quem vai estar com preço mais atrativo, mas de material você não consegue ser tão flexível assim, né? Então tem que ser muito bem pensado e feito mesmo, assim, porque é uma coisa fixa, né? A gente ainda tenta, por ter o CNPJ de construtora, mesmo fazendo obra para pessoa física, a gente tenta comprar algumas coisas de distribuidora, né? Então, cimento, a parte dos aços, a gente tenta comprar, porque tem melhor valor do que a gente comprar na região, né? Então, a gente tenta trazer algumas soluções, mas realmente não tem muito milagre para fazer, é o que é. Dandara, o que você diria que são os maiores riscos para a pessoa que quer investir na construção? Vou começar do começo. Você projetar errado, fazer um projeto que não seja assertivo com o público que você quer,
Ou talvez até você já errar no público, né, no público-alvo ali. Depois, os custos da obra, o prazo de execução, né, ele tem que estar tudo muito fiel ao que foi planejado. E, por fim, o último risco é não vender no prazo que a gente gostaria, né, o prazo que seria o ideal, né, o cenário ideal ali para venda. O que você acha que pode interferir nessa venda fora do prazo previsto? Projeto e time de venda. Às vezes você tem um produto muito parecido com os demais, então tem muitas opções no mercado igual, e aí aquela galera vai comprar o mais barato, não vai comprar o seu. Então, o seu tem que ter um diferencial. E a gente, por exemplo, no caso do Thiago, a arquitetura se preocupou muito com isso. Então, ele tem muitos diferenciais na casa dele. Eu já não sinto medo, né, quando a gente for chegar no momento de venda. Porque a casa dele, além da estética, né, que também agrada aos olhos, né, teve muita coisa estudada para atender esse público. Tem depósito perto da piscina, que a maioria que não tem, né, dos projetos ali comparados ao dele. A parte do escritório, né, esses diferenciais, dois closet, 2 suítes, a lavanderia também muito perto da cozinha. Aqui na região a gente tem muito a lavanderia longe. Quando você falou de lavanderia, eu lembrei desse exemplo. Aqui tem a lavanderia que é lá no fundo da casa, então fica distante, né, essa transição desses ambientes. Então, acho que, com certeza, se você errar aí nessa parte do produto, você tem a tendência de demorar mais a vender. Eu conheço pessoas que, por exemplo, utilizaram um acabamento de janela não muito interessante, e aí as pessoas que se interessaram na casa pediram para trocar a esquadria, a pessoa não quis trocar a esquadria. Então, talvez também ter esse feeling, né? O que é melhor oferecer para esse público? Esse público vai querer uma esquadria feita sob medida, né? Personalizada ali para aquele ambiente, não vai querer uma esquadria pronta que tem loja. Então, essas escolhas, né? A escolha do projeto em si, né? Ela conta muito. E não só falando de alto padrão, né? Mas pensando também se você for construir casa popular ou algo comercial, você tem que sempre pensar ali quem é o público-alvo final, né? E não pensar, talvez, nas suas preferências, mas para quem você quer vender, né? Esse é um dos riscos, né? A gente pensar no que a gente gostaria, mas e o público, e a pessoa que eu quero que compre, o que ela pensaria, né? Até às vezes posição de bancada na cozinha influencia muito, né? Porque a mulher vai querer comprar. Às vezes o homem quer, mas a mulher fala, nossa, mas como que eu vou lavar uma louça aqui? Já não compra, já se torna um empecilho. Então, tem que ser pensado. Realmente, o público tem que ser muito assertivo, o público-alvo, e fazer todo o processo para atender a esse perfil de pessoa, né? Aí reduz os riscos, com certeza. Eu tive uma situação também com um conhecido, né, que o arquiteto acabou projetando a casa que eles queriam construir, mas do jeito que ele achava que tinha que ser. Ele não levou muito em consideração os desejos ali das pessoas. E aí, depois, no final das contas, a gente começou a pensar, né, tipo, era uma casa que ia ter criança. Aí o cara tinha colocado um gramado muito grande, só que pessoas que não gostam de ter trabalho, assim com limpeza, não tem uma pessoa fixa para fazer limpeza, então, cara, desiste do gramado, porque o gramado vai chover, vai molhar, como é que você segura 2 crianças para não sair para a grama, entrar dentro de casa correndo, cheio de mato no pé? Tinha uma lavanderia que ele propôs, né, uma lavanderia externa. Você citou aí o caso da lavanderia, e a passagem era pela área externa e não tinha nenhuma cobertura. Então, ou seja, choveu, esquece, você não vai na lavanderia, porque senão você vai ter que tomar chuva na cabeça, né? Então, várias coisas que foram propostas, e aí, segundo o arquiteto, mas as casas aqui desse condomínio são todas feitas nesse estilo. Ele teve que refazer o projeto todo, porque simplesmente ele fez de um jeito que ele achava que iria agradar ali, e não era nada funcional para quem iria morar ali na casa, né? Então acabou que foi um grande retrabalho também. E olha que se ele está atendendo um público de moradia própria, deveria ser muito mais fácil esse brainstorm, esse briefing, né, que eles fazem. A gente tratando de cliente investidor, a gente tem que pensar num cliente que a gente não conhece e não faz ideia de quem vai comprar, né? É bem mais desafiador. Um arquiteto desse já não funciona para fazer um imóvel para investidor. Já teve algum momento, Dandara, que você quase desistiu de algum projeto? Não, nunca teve, não.
graças a Deus, sou bem resolvida e feliz com o que eu faço. Claro que tem dias bons e dias ruins, mas eu nunca teve... Eu tive muito cliente desafiador, mas eu levei tranquilo, assim, com muito amor, com muito carinho, fui levando, porque no final das contas também a gente tem que olhar por esse lado, né? Não é tudo só faca na caveira, como falam. A gente tem que ter esse momento de reflexão, entender que o outro é humano, que tem clientes que são mais desafiadores e, no caso, aproveitar para aprender com eles, né? Como que pode melhorar a situação. Se esse cliente está reclamando mais disso, então o que eu tenho que olhar melhor para o meu negócio, para melhorar? Então, eu nunca tive alguma coisa algum cliente que me fez desistir, isso não. E tem alguma situação que às vezes possa acontecer e que seja necessário você chegar para o investidor e falar, olha, aqui a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou você interrompe aí o projeto e a gente pensa em outras estratégias, ou a gente vai ter que repensar tudo que a gente fez antes. Não, a não ser que o cliente queira mudar algo, ou que alguma coisa, nossa, agora está mais interessante a gente colocar na casa um fogo de chão, né? Vamos adicionar um negócio aqui para vender mais rápido, algum outro plus. O que pode acontecer muito e acontece são mudanças no decorrer ali do processo para um melhor custo-benefício. Então, o Thiago mesmo passou por isso, foi previsto vários muros de arrimo, e aí a gente chegou num determinado momento e falou, olha, talvez esse muro não seja tão necessário, a gente pode economizar esse valor. Então, a gente precisou ali parar, né, pensar um pouco mais, né, Thiago, e depois retomar com a obra. Então, acontece muito da gente comunicar ao cliente, olha, existe esse cenário, você quer seguir por esse ou pelo outro, né? E aí a gente estudar para pensar, o outro é melhor ou não? O que vai ser, se eu fizer isso, o que vai impactar, né? Talvez eu não faça muro de arrimo, mas eu pego esse valor, eu invisto melhor dentro da construção, eu entrego com outro diferencial, e aí a gente faz essas, né, pausas estratégicas quando acontece a situação. Mas nunca de parar e dizer, nossa, aqui é inviável. Isso não. Porque é viável, né? Desde o começo, quando a gente estuda, a gente já pensa no cenário real mesmo, realista, que vai funcionar, né? A gente não vende nada pelo achismo, é baseado em várias características, tem várias formas de a gente provar que aquilo que a gente estudou, ele de fato serve. Então, nunca teve algo de inviabilizar, é mais mudanças no decorrer mesmo que são melhores. Eu acho que é muito isso que você falou mesmo, Leonora. Você tendo uma boa base para fazer uma viabilidade, um custo por metro quadrado, uma análise da região, é seguir o projeto. A gente sabe que vão ter desvios, né? Isso aqui acabou gastando mais, menos, demorou mais ou menos, mas você vai seguir uma linha. Acho que o maior risco para quem vai construir, né, como construtor, às vezes fazer realmente, esquecer de algum item no estudo de viabilidade, não considerar algum gasto e chegar em algum momento e falar, putz, esqueci de prever isso e agora isso aqui vai ocupar o espaço que seria do lucro, né? Aí sim seria um caso, mas tendo isso tudo estudado e feito direitinho lá atrás, acho que é mais seguir o mais próximo possível do projetado, né? Eu queria voltar a uma pergunta para o Thiago. Thiago, nosso head comercial aqui da Mais Controle, mas resolveu investir no mercado da construção. Por que, Thiago? Por que investir no mercado da construção? Encoraje o pessoal. Então, sendo muito sincero e muito honesto, assim, bem transparente em relação a isso, é o poder do ambiente. Tá? Eu sempre, desde os 18 anos, sempre gostei de investir, sempre li livros. Na época, lá atrás, eram muito menos do que tem hoje, não tinha internet, assim. Mas eu sempre gostei de investir e sempre tive isso como, né, um parâmetro aqui de todo mês investir, controlar investimentos, ver ali o que estava mais vantajoso ou não, mas sempre em bolsa de valores, fundo imobiliário, renda fixa, né, investimentos financeiros mesmo, assim. E com contato com nossos clientes em eventos de construção civil, em eventos de network, Dandara aí que já tem uns 2 anos aí de bastante contato ali em eventos, em conversas, isso vai trazendo mais clareza para a gente, isso fica se aproximando e a gente começa a enxergar o mercado da construção civil, mesmo não sendo construtora, como uma possibilidade ali de você diversificar o investimento, né? Então, não demorei muito para tomar essa decisão, não. A hora que veio o estalo na cabeça, eu já estava meio que imerso nesse mundo ali. Claro que quando eu procurei a Dandara ali, né,
por ser uma pessoa que eu tenho contato, eu já tenho mais segurança nela, eu conheço o trabalho dela, uma pessoa que eu já tinha um contato pessoal, fica muito mais fácil eu tomar essa decisão do que se eu fosse ali simplesmente numa construtora que tem aqui na minha rua, vou falar, olha, vamos fazer. Então, acho que é o poder do ambiente e andar com pessoas certas que te deem ali. De curiosidade, tá? Quando eu decidi isso com a Dandara, eu queria fazer na minha cidade, eu falei, cara, eu vou fazer na minha cidade. Eu falei, Dandara, tem como você parar meia horinha pra gente conversar, só pra você me dar umas dicas de o que eu tenho que ficar esperto na hora que eu for conversar com duas construtoras aqui que eu vou pensar em conversar? E na conversa com ela, no meio da conversa eu falei, Dandara, você faz esse investimento, você faz essa obra para mim de investimento? Eu não vou estar aí acompanhando dia a dia, tecnicamente eu não consigo agregar em nada, mas em relação à gestão, a conversar, a aprender, eu acho que seria muito mais engrandecedor e uma pessoa de confiança. Então, eu optei por fazer essa obra à distância e claro que o Mais Controle ajuda bastante nessa clareza. Eu todo dia de manhã já olho ali o diário de obras, o que aconteceu no dia anterior, por exemplo, mas a tomada de decisão, no meu caso, foi o ambiente mesmo e por diversificar o patrimônio, né, o investimento ali. Tem um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente reduz o custo e vive uma emoção diferente também. E eu acho que foi muito assertivo, Thiago, minha opinião, tá? A sua escolha de não investir na sua cidade, porque de tudo que a gente tem conversado, né, a liquidez dos imóveis em uma cidade em expansão, uma cidade em crescimento, talvez, né, lá na região onde a Dandara está construindo agora, é muito melhor do que se você estivesse construindo aí na sua cidade. Talvez aí você fosse demorar muito mais tempo para vender um imóvel do que se você fosse construindo num lugar que está em expansão, né, que tem uma procura muito maior. Sim, aqui já tem muita opção, uma cidade de né? maior porte, né, e tudo. Claro que tem investidores aqui que constroem e vendem também, mas assim, no meu caso específico, o poder do ambiente e o contato, né, com a Dandara, que é uma pessoa, para mim, de confiança, por tudo que eu já conheço dela, facilitou essa tomada de decisão e colocar o pezinho ali no investimento de construir para vender também. E está sendo assim, uma bela experiência agora, bela da experiência mesmo. A primeira conversa com a Dandara, eu falei, Dandara, fica tranquila que não vai ter nenhum julgamento. Você está fazendo certo e errado, mas eu vou te perguntar tudo, porque eu quero viver isso aqui como se eu estivesse ali. E para tudo eu faço de forma muito intensa. Tudo na vida eu faço muito intenso. Então, a gente tem bastante troca, foi um alinhamento inicial, falei, cara, eu vou te perguntar no detalhe, mas não é querendo saber se está certo ou errado, é só para entender como é que é mesmo, e está sendo assim, além de um investimento que a consequência disso é a venda e o lucro ali na frente e tudo, mas a jornada está sendo muito mais gostosa do que o destino ali. E já falei com ela, esse primeiro dando certo aí, já vai ter uma obra atrás da outra para rodar aí, porque gostei do que eu estou vendo e está sendo bem legal. Acho uma boa dica também para o pessoal curtir o processo, saber que o caminho às vezes pode não sair exatamente como você estava esperando, mas que tendo uma pessoa, um profissional de confiança, com conhecimento, você vai poder tomar as decisões assertivas para que ainda assim o seu projeto continue rentável, continue viável, mesmo que você tenha que alterar pequenas coisas ali na rota, né? Gastar esse tempo no planejamento, gastar esse tempo na viabilidade, para você tomar a decisão assertiva, não precisar fazer muitas modificações e aí conseguir, de fato, chegar lá no final, depois de curtir todo esse processo, chegar lá no final com o resultado desejado. E de dica, assim, para o pessoal que está assistindo, às vezes está pensando, claro, a gente citou alguns exemplos da minha obra ali com a Dandara e tudo, características, mas, pessoal, isso não é para mim, mercado Minha Casa Minha Vida, ele tem uma velocidade, uma liquidez muito grande. Muito grande. Então, a partir do momento que você entende o jogo, e aí vai uma dica que é um outro papo que teria, né, do financiamento, você trabalhar com o dinheiro do banco, né, nem sempre as dívidas são ruins. Você tem dívidas boas também que você consegue alavancar, né, o capital ali. E convido aí a estudar, pessoal, o mercado de verdade, porque Minha Casa Minha Vida ali, tem faixa 1, 2, 3 e agora a 4, então é muito legal viver um pouquinho disso aí, é bem bacana. Bom, queria ir para um bate-pronto final com você, Dandara, o nosso ping-pong. São 3 perguntinhas rápidas aqui para a gente encerrar.
Primeira coisa, um erro que não quero repetir. Um erro que eu não quero repetir. Bom, eu acho que a falta de tempo para priorizar o planejamento. Uma decisão ou uma ferramenta que mudou a sua rotina. Pode ser um livro, pode ser uma tecnologia, pode ser um método. Com certeza, desde que eu conheci não é marmelada, né? Desde que eu conheci o Mais Controle, tem sido um diferencial para a empresa e para nossa rotina aqui do escritório. Eu falo para o pessoal que trabalha comigo, falo, gente, é 2 cliques, o sistema pensa pela gente, o sistema dá o retorno, tem que estar só o clique certo, né? Então, o Mais Controle, com certeza, é braço direito das obras. Uma dica em 1 minuto. Olha, eu acho que quando você vai pensar no investimento, o lucro, né, a visão de ter o lucro, ele está mais ligado ao seu cliente final, ao seu cliente ideal. Então, é muito importante ter esse tempo de planejamento, de entendimento do público-alvo, que o lucro está ligado a isso. Tiago, alguma palavra aí de encerramento? Não, acho que uma segunda dica é fazer o que a Dandara faz. Quem não acompanha a Dandara, acompanha nas redes sociais, porque ela não para. Eu brinco com ela todo final de semana, eu mando um direct para ela, e cara, ela não para. Ela está em palestra, ela está em imersão, ela está em treinamento, ela está fazendo alguma coisa para movimentar a cabeça. Então, assim, realmente é ser apaixonado pelo que faz, igual a Dandara mostra que ela é realmente ali, e se qualificar o tempo inteiro buscando novidades, se conectar com pessoas que vão te trazer um olhar diferente e tudo. Acho que a Dandara faz isso muito bem aí. Queria parabenizar por isso também. Eu acho que o que o Tiago falou é muito importante e a gente não precisa pensar assim, mas eu não tenho como participar de grandes mentorias, eu não tenho dinheiro para participar de palestras pagas, mas a gente tem tanto conteúdo gratuito na internet, como o podcast que a gente está fazendo aqui agora, que é gratuito e a gente traz várias pessoas especialistas em diversos assuntos para trazer conhecimento para vocês. Então, não precisa de grande investimento para você investir na sua educação, para você investir em conhecimento. Vai atrás de rede social, Instagram, podcast e adquire esse conhecimento e mete as caras para fazer acontecer, né? Com certeza, é muito importante. Tiago, Dandara, muito obrigada pela presença, por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência aí com a gente. Acho que foi um bate-papo enriquecedor. Dandara, curtiu? Muito. Muito legal. Obrigada pela oportunidade. Tiagão, foi bom para você? Sempre bom, cara. Sempre bom conversar. Vocês duas moram no meu coração. Sempre gosto de falar. E sobre esse assunto aqui, um bate-bola sempre muito legal. Pessoal, hoje a gente falou sobre passos desde a decisão em construir algo para vender, o estudo da viabilidade do investimento, os pontos de atenção para garantir o lucro e as tendências aí do mercado, do comportamento do consumidor. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que acompanha o Mais Controle Cast. E você que nos ouviu até aqui, se gostou do episódio, siga o Mais Controle Cast e compartilhe com colegas interessados no mercado da construção. Isso nos ajuda a levar conhecimento a ainda mais profissionais. Fica ligado nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidados especiais e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!